Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, recebemos aqui uns materiais que nos levam a questionar, a questionar os números oficiais e até a própria natureza humana. É verdade. Vamos explorar umas teorias sobre a população mundial que talvez seja bem menor do que dizem e também uma ideia, mais estranha ainda, a de que nem todos os humanos teriam uma consciência plena, os chamados NPCs. É exato. Ok, vamos desvendar isto. A nossa missão aqui é pegar nestes argumentos, nestas fontes alternativas e perceber a lógica por trás delas. Sim, é importante dizer que isto são perspectivas que circulam assim mais à margem, né? Questionam os dados oficiais, propõem outra forma de ver a demografia e até a consciência. Certo. O nosso objetivo não é validar, mas sim analisar o que estas fontes dizem, os conceitos que apresentam. Perfeito. Então, comecemos pela primeira tese, a da população inflacionada. A alegação principal que nos chegou é que não somos 8 mil milhões, talvez 5 ou 6 mil milhões no máximo. Sim, essa é a ideia central. E os motivos sugeridos? Bem, falam em manipulação de dados por interesses geopolíticos e económicos e também para, sustentar narrativas de escassez, de superpopulação, que depois justificam certas políticas de controle. Exatamente. E a argumentação que apresentam para isso baseia-se em alguns pontos. Primeiro, na metodologia. Como assim? Questionam como organismos tipo Banco Mundial, ONU, chegam a esses números. Dizem que é mais com base em projeções, modelos matemáticos. E não contagens reais diretas. Isso mesmo. Não contagens físicas. E depois apontam para alegadas provas ou inconsistências. As tais cidades fantasma, por exemplo, especialmente na China. Que seriam, prova de que se constrói muito mais do que o necessário. A interpretação deles é essa, que a infraestrutura não bate certo com a população que deveria existir. E também falam de desfazamentos entre censos e outros dados, como o consumo de energia, de alimentos, produção de lixo. Quer dizer, a ideia é que se fôssemos mesmo 8 mil milhões, esses números de consumo deveriam ser diferentes. Seriam outros, sim. O que é fascinante aqui é a ligação que fazem disto tudo. Que ligação é essa? Que a narrativa da superpopulação não é inocente, que é uma ferramenta construída Para quê? para criar a percepção de escassez e, com essa percepção, justificar medidas de controlo. Mencionam coisas como créditos de carbono, restrições. Entendi. Inflacionar os números para criar um problema e depois apresentar a solução que aumenta o controle. A lógica apresentada é essa. Ok. E é aqui que fica mesmo interessante, porque depois entra o conceito de NPC. Sim. Que vem dos videojogos, Non-Player Character. A teoria basicamente pega nisso e aplica à vida real. Postula que existiriam humanos, biologicamente iguais a nós, mas sem consciência autónoma, sem alma ou capacidade real de pensar por si. É uma ideia forte, sem dúvida, e o material que analisamos tenta até buscar paralelos históricos. Onde? Em tradições antigas. Falam do gnosticismo, do hermetismo, filosofias esotéricas que, de certa forma, já falavam de diferentes níveis de despertar ou de consciência na humanidade, sugerindo que talvez nem todos tivessem a mesma centelha divina ou acesso à realidade mais profunda. E como seriam esses NPCs segundo essas fontes? Quais as características? Olha, descrevem-nos como tendo vidas muito roteirizadas. Tipo, nascem, estudam o básico, arranjam um trabalho, consomem, talvez se reproduzam, morrem. Tudo meio no automático. Seguindo o fluxo. Exato, seguindo o consenso social, sem grande questionamento. A ideia é que lhes faltaria a capacidade de autorreflexão profunda, de realmente perguntar o que é isto tudo, qual a natureza da realidade. Operam com base no que lhes é dito, no programa. O material até menciona categorias diferentes, não é? Sim, fala-se em níveis, básico, avançado, até com upgrades de IA. Mas a essência é essa. Uma operação que não vem de uma consciência interna e autónoma, mas de algo externo ou programado. E as fontes ligam a percepção de vermos pessoas a funcionar assim, em piloto automático, às condições sociais, certo? Sim, fazem essa ligação direta. A luta pela sobrevivência diária, o excesso de entretenimento fútil, sistemas educativos que não incentivam o pensamento crítico. Tudo isso dificultaria o tal despertar. Argumentam que a pobreza, neste contexto, não é só falta de dinheiro. É também mental, espiritual, tornando as pessoas mais dóceis, mais fáceis de se tornarem o que eles chamam de NPCs de produção. Exato, focados em manter a máquina a funcionar sem fazer muitas perguntas.
Mas atenção, a análise não para aí. Diz, As fontes sugerem que isto não se limita às classes mais baixas, que também existiriam NPCs de controle nas elites. a executar outros programas? Programas de manutenção do poder, do status quo. E vão ainda mais longe. Mencionam os avatares vazios. O que seria isso? Corpos que funcionam biologicamente, mas sem alma nenhuma lá dentro. Puras projeções, talvez meros figurantes nesta simulação. É muita coisa para processar. E como é que eles sugerem que se poderia identificar alguém assim? Existe algum método? O método sugerido é curioso. Envolve fazer perguntas disruptivas, perguntas sobre a natureza da realidade que desafiem as narrativas normais, e observar a reação. E qual seria a diferença? O NPC, segundo a teoria, defenderia automaticamente o sistema, a Matrix. Ficaria desconfortável, talvez hostil. Alguém com consciência refletiria, ficaria curioso, mesmo que não tivesse respostas. Isto levanta uma questão importante sobre o que realmente define a consciência. Pois levanta. Então, o que significa tudo isto, recapitulando o que vimos nestas fontes? Primeiro, um forte questionamento dos números oficiais da população mundial. Sim, com a ideia de uma inflação deliberada. E depois, a teoria bem mais controversa dos NPCs. Seres humanos sem alma ou consciência plena que viveriam vidas programadas. Ligando essa programação, em parte, às condições sociais que dificultam o pensamento crítico e a autorreflexão, servindo diferentes papéis de produção ou controle dentro de um sistema maior. Ok. Para fechar, fica uma reflexão final que estas fontes nos deixam. Qual seria? Bem, se a realidade, ou a Matrix, como eles lhe chamam, funciona com base na nossa atenção, na nossa crença, na nossa energia, e se é possível influenciá-la quando se consegue transcender a programação, a dualidade, Sim. que poder temos nós individualmente para perceber criticamente o mundo à nossa volta e, quem sabe, começar a moldar a nossa própria experiência? Ir além do que nos dizem que é normal ou possível? É uma pergunta poderosa, sem dúvida. Deixa a pensar sobre a relação entre a nossa percepção, a nossa consciência e a própria natureza maleável da realidade que vivemos. Fica no ar.